Hoje nós vamos falar sobre as perdas da autoestima baixa. Olha, são muitas. Quando a gente vem falando aqui sobre autoestima, as pessoas vêm se identificando e entendendo que é possível mudar. Olha, gente, eu só estou aqui e você aí porque eu e você acreditamos na mudança. Se eu não acreditasse nessa mudança, eu não estaria aqui. Se você não acreditasse, você não estaria ali assistindo. Então, nós podemos fazer alguma coisa diferente. Nós podemos mudar. A gente não precisa aceitar as coisas do jeito que elas estão. A gente não precisa aceitar a nossa estima baixa com todos os prejuízos que ela tem, como se fosse só isso que tivesse para a vida da gente. Jesus, ele disse que ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Então, isso é possível e é isso que ele tem para nós. A gente só precisa compreender isso, tirar esses equívocos que tem dentro da gente para a gente assumir essa vida em abundância que Jesus tem para dar. Essa vida em abundância não significa uma vida sem dor, sem problema, não. Mas uma vida onde você tem força e coragem e fé, saúde emocional para você enfrentar as suas dificuldades, enfrentar essa dor e lidar com essa situação. E é isso que eu tenho trazido aqui para você. Instrumentos para que você possa lidar com essa dor. Então, eu quero começar a falar com você sobre algumas características. Talvez você não se veja em todas elas. Com certeza não. Em alguma você vai se ver, em outras não. Por quê? Porque a gente tem diferenças. Nós temos temperamentos diferentes, nós viemos de história de vida diferente, de contexto familiar diferente, de lugares diferentes. Então, a gente reage de forma diferente. Bom, então, eu quero começar a falar sobre essas perdas. A primeira perda que a gente tem com uma estima baixa é a perda da qualidade de vida. É a perda da nossa força, da nossa alegria de viver, que isso faz com que a nossa qualidade de vida seja péssima. O que é isso? É quando você, a baixa autoestima faz você se sentir frágil, faz você se sentir fraca, faz você se sentir uma pessoa indefesa, sem resistência para enfrentar as dificuldades. A pessoa que tem uma baixa autoestima, ela não vê saída, então ela se acomoda e ela se entrega ao estilo de vida que ela tá, como se não tivesse possibilidade dela se livrar daquilo. Então, quando ela tem, quando a autoestima baixa, né, ela te leva a essa entrega de você não acreditar na saída, você vai viver aquém da capacidade que você tem para viver. Você vai viver aquém da sua possibilidade, muito aquém daquilo que Jesus planejou para sua vida e para minha vida. Porque quando a estima é baixa, você se sente incapaz de reagir, você se sente incapaz de superar, você se sente incapaz de encontrar uma saída. Essa é a primeira perda que a gente tem. E aí você se abandona. Se abandona em si mesmo como se esse fosse você. Como se você tivesse sido feita dessa forma e não foi. E quando a pessoa se abandona assim, a alegria de viver acabou. Ela perde disposição, ela perde a força. Outra coisa que a baixa autoestima faz a gente perder é a saúde. A gente perde saúde física, emocional e espiritual. Você perde saúde de todos os sentidos. Primeiro, porque você não cuida de você. Quem tem uma estima baixa não vê as próprias necessidades. Quem tem estima baixa, o corpo dá os sinais, mas a pessoa não escuta. Ela não olha. O corpo começa a sinalizar, ela não vê. Ele sinaliza mais alto, ela não vê. Quando o corpo grita, ela caiu. Acabou. Já está doente. Porque não se viu, não olhou para si mesma. A pessoa que tem a autoestima baixa, ela fica olhando para fora, para tudo que está do lado de fora que ela precisa fazer. É como se ela fosse uma função e não uma pessoa. Quem tem estima baixa não se vê como uma pessoa, se vê como uma função. Isso é anular completamente você. É a pessoa que se coloca sempre em último lugar. A necessidade de todo mundo estar na frente, a dela fica por último.
É aquela que pode acudir todo mundo, mas ela não precisa. Então, essa pessoa se alimenta mal, ela nunca tem tempo para fazer um exercício físico. Lazer, muito menos. Não entra na cabeça de quem tem uma estima baixa que ela está precisando descansar, que ela precisa se distrair, que ela precisa fazer alguma coisa por ela mesma. Então, você perde em saúde. Eu gosto muito de falar isso. Anêmico não doa sangue. Isso a gente precisa entender. Você que pensa que está aqui para fazer tudo para todo mundo, entenda o seguinte: se você não tiver capacidade de cuidar de você, não vai existir o você para cuidar dos outros. Quem aqui alguma vez já entrou no avião pela primeira vez, aí você ouviu aquela informação? Em caso de despressurização, cairão máscara de oxigênio. Coloque primeiro em você para depois na pessoa que está do lado. Você já ouviu isso? Quem ouviu isso para a primeira vez e imaginou, se o meu filho estiver aqui ou a minha filha, é ruim de eu botar em mim primeiro, vou botar nele primeiro. A primeira vez que eu ouvi isso, eu pensei, eu nunca ia colocar em mim primeiro, vou colocar nele. Até eu entender o sentido disso, você precisa colocar em você primeiro, porque se você começar a perder o ar e enfraquecer, morre você e ele. Ou a gente entende que a gente tem que se fortalecer para depois dar para o outro, ou a gente entende isso, ou a gente vai se desfalecendo cada dia mais. Porque você vai sugando as suas forças e as suas energias, vai chegar um ponto que você não ajuda mais ninguém, porque você não conseguiu ajudar nem a si mesmo. Outra coisa, que uma pessoa que tem autoestima baixa perde muito tempo. Quem tem estima baixa perde tempo. Tempo porque não dá limite, tempo porque não diz não, tempo porque fica presa, emaranhada, com um monte de coisa para fazer, porque ela não sabe dizer não posso, não quero, não consigo, não dá, agora não. Ela não consegue fazer isso, aí ela vai se... Imagina aquele monte de novelo de lã, tudo solto, e um gato entra ali, entra no meio daquele bolo ali, e faz aquela embolada toda com aquela linha. É a gente, quando tem autoestima baixa, no meio de um monte de coisa. Você se embola, se embola, se embola, se embola, e você não consegue dar direção, porque você pega a carga toda para você. Pessoa que tem uma estima baixa parece estar levando o mundo nas costas. Tá sempre com dor nas costas. Claro que tá. Tá tudo tenso, porque tá carregando o mundo ali. Acumula coisas desnecessariamente. E muitas dessas coisas que você acumula não era para você fazer. Elas não são importantes na sua vida. E você pensa que você é a única pessoa que vai acudir os outros. Todo mundo tem outras pessoas também. Você não é a única pessoa no mundo. Quantas pessoas não conseguem dizer não e se dispersa daquilo que era o alvo da vida dela, que era o objetivo da vida dela? Quantas pessoas se perdem de um objetivo importante que tinha, porque ela começa a se olhar para tudo quanto é lugar. Ela não tem um foco. Ela se dispersa no foco de um monte de gente. Tudo porque você não consegue escolher um caminho e dizer não para outros. Outro ponto, outra coisa que uma pessoa que tem estima baixa perde muito, ela perde nos relacionamentos. Algumas pessoas com estima baixa, elas se isolam, elas perdem de conhecer pessoas, elas perdem de fazer amizade, elas perdem de ter vínculos mais próximos com as pessoas. Primeiro, porque são aquelas que evitam relacionamentos. Elas evitam porque elas acham que elas são feias, elas acham que ninguém vai gostar delas, elas acham que elas não são inteligentes, que o que ela tem para dizer não é interessante, ninguém vai querer escutar o que ela tem para dizer. E aí ela vai se afastando, ela vai se isolando, ela perde se isolando, ela perde vida, ela perde relacionamento, ela perde oportunidades. É aquela pessoa que fica o tempo todo se comparando com outras em rede social. Gente, se você for comparar com as pessoas em rede social, você está perdido. Então vamos todo mundo entrar em depressão. Você sabe por quê?
Porque em rede social, gente, a rede social é cheia de filtro. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma menina, ela é muito bonita. Ela é uma gracinha, ela é novinha e ela é bem desenvolta assim para fazer vídeo. Eu gosto de assistir as coisas dela. Mas um dia eu estava vendo um videozinho dela e de repente o filtro falhou. Porque tem os filtros, né, no Instagram. O filtro falhou. Aí ela falou assim: ai meu Deus, a minha espinha, falhou o filtro. Cadê o filtro? E ela ficou com o dedo na espinha porque o filtro falhou. Pois é, gente. A pessoa que tá ali tem espinha também, entendeu? Tem ruga também. Uma hora não tá bem, tá cheio de olheira, igual todo mundo. E aí quem tem estima baixa fica comparando com outras pessoas e acha que tá aquém, então não pode se aproximar de ninguém. Porque todo mundo tem alguma coisa para dizer, todo mundo tem alguma coisa para apresentar, não é assim não. Outra coisa que uma pessoa perde em relacionamento é que ela faz escolhas erradas. Elas escolhem como se o outro fosse o último biscoito do pacote. Elas aceitam migalhas como se elas não merecessem ninguém melhor. Quantas pessoas legais se envolvem com outras que não tem nada para oferecer, que não tem nada para dar. Mas ela acha assim, bom, aquela pessoa lá tá tão ruim que ela não vai fazer questão de estar comigo. Escolhas erradas por causa de autoestima baixa, porque você não acredita que você possa ter alguém melhor. Outras perdas em relacionamento é que você perde também, porque às vezes você está com a pessoa certa, com um relacionamento que pode dar certo, e você se diminui tanto que você vira sombra nesse relacionamento. E não tem graça você se relacionar com uma sombra. Então você deixa de ser uma pessoa interessante porque você deixou de ser você para agradar o outro. Quando você deixa de ser você mesma para agradar o outro, as pessoas perdem o interesse em você porque elas não te veem. Você fica uma nuvem, uma coisa indefinida. Fica que nem camaleão. Você é de acordo com a situação. Você perde a identidade. Quantas pessoas, para conquistar o outro, ela perde ela mesma. Ela se perde dela mesma para ela ter outra pessoa. Não faz sentido isso. E a gente acaba fazendo sem perceber que isso não faz o mínimo sentido. Como é que você vai perder você para ganhar alguém? Isso é o que acontece quando a estima da gente é baixa. Você vai perdendo identidade, você vai perdendo respeito por você. A gente precisa entender que nós somos únicos. Você não tem que ser igual a outra pessoa para ser aceita. Você não tem que parecer com outro para ser aceito. As pessoas são diferentes e a gente precisa gostar da gente mesmo primeiro. Ninguém vai gostar de você se você primeiro não gostar de você. Se você não se ama, como é que você vai despertar o amor de alguém por você? Se você mesmo, que se conhece, não gosta de si mesma. Então, não se perca tentando conquistar os outros, porque senão você vai perder esse relacionamento também. Pode ser um relacionamento que dê certo para você. Pode ser um relacionamento que seja uma pessoa bacana para você, de Deus para você. Mas você perde isso, você joga fora porque você se anula. Você não se coloca, você não se defende, você não diz o que quer. Você é aquela pessoa que, tá bom, qualquer coisa tá bom, onde é que você quiser ir, o lugar que você quiser tá bom, a escolha que você quiser tá bom. Ninguém aguenta viver com alguém assim. É preciso, você pode ser diferente, ser amada. Outra coisa que você perde no relacionamento, porque a estima tá baixa, são pessoas que perdem no relacionamento por ciúme. Quem tem estima baixa é uma pessoa extremamente ciumenta. Porque ela está sempre se sentindo ameaçada. Ela está sempre achando que o outro vai trair. Ela está sempre achando que ela é pior e que aquela pessoa que está com ela vai estar olhando para outra, porque ela não merece. Então, pessoa que tem uma estima baixa dentro de um relacionamento, ela sofre por causa de ciúme. E, infelizmente, tem gente que acha que ciúme é uma forma de demonstrar afeto, demonstrar amor. Não. É lógico que existe um grau de ciúme que ele é normal, ele é saudável até, mas aquela
pressão psicológica de você estar o tempo todo tentando vigiar alguém para ela não deixar você, isso é doentio, isso é sinal que você não dá valor nenhum a você mesma. Porque se você está com alguém que você precisa vigiar essa pessoa para ela não trair você, que tipo de relacionamento é esse? Você não confia em você mesmo e não confia no outro. Então não tem relacionamento aí. É a pessoa que está o tempo todo se sentindo que ela vai ser trocada. Tem sempre alguém mais bonito, alguém mais culto, alguém mais inteligente. Outro ponto onde a gente perde muito com a estima baixa, no profissional, no trabalho, na profissão. Quantas pessoas talentosas com estima baixa estão se remoendo de ódio, de raiva, porque vê outras pessoas vencendo e ela não tem coragem, porque ela não acredita que ela pode. Aí a única coisa que sobra para ela é ter raiva daqueles que conseguem. A estima baixa faz você ter inveja de outras pessoas, porque você não se sente capaz, porque você acha que você não tem capacidade para fazer a mesma coisa que o outro tem condição de fazer. Quantas vezes você perde oportunidades porque você tem uma estima baixa, porque você acha que não merece, porque você acha que aquilo é muito alto para você. Aí é aquela pessoa que se segura naquele lugar bem pequenininho, porque ela fala assim, não, esse trabalho aqui é que combina comigo, porque aquele trabalho é no nível bem baixinho e ela acha que ela não pode mais. Pessoas inteligentes, pessoas talentosas, pessoas capazes, mas elas se agarram naquilo que é seguro, porque o grande, ela acha que não é para ela. Ela vai sempre procurar as coisas pequenas, porque o maior é para o outro, que ela acha que merece mais, que sabe mais, que é mais capaz, que é mais inteligente. Ela não, ela vai ficar com o pequeno. É aquela pessoa que de repente podia estudar, podia realizar alguma coisa, mas ela fala assim, não, eu sou muito burra, não tenho competência, não consigo aprender mesmo. E ela assume esse lugar. Olha, gente, eu já atendi, em mais de 30 anos de profissão, centenas e centenas e centenas de pessoas. Eu vi muitas pessoas mudando da água para o vinho. Nós podemos sair desse abismo, desse buraco, que é a estima baixa, e levantar. Eu vi muitas pessoas renascer das cinzas. Eu me lembro de uma pessoa, que eu não vou dar muita descrição da vida dela, porque talvez ela esteja até aqui, mas foi uma pessoa que tem uma história de vida muito dolorosa, que fez com que ela crescesse com uma estima muito baixa. E eu acompanhei essa pessoa por um tempo. E ela tinha vontade de estudar, mas era uma fantasia de estudar. Ela não tinha um plano, ela não tinha um projeto. Ela tinha uma fantasia de que ela queria estudar. Mas não fazia nada para colocar isso em prática. Porque ela não acreditava na capacidade dela. Ela já era casada, já tinha filhos, e ela achava que há muito tempo ela não estudava, então ela não tinha condição. Eu sei que, com um trabalho junto com ela fez o vestibular, passou no vestibular. Quando ela entrou na faculdade, foi uma luta para ela acreditar que ela ia conseguir estudar, porque as pessoas eram mais novas que ela, os outros alunos eram mais novos, ela era a mais velha da turma, e ela não era velha, uma jovem, senhora jovem, ela tinha o quê? Talvez 40 anos no máximo, mas ela se sentia muito diminuída, muito inferiorizada. E no primeiro período de faculdade, ela falou assim, eu vou desistir, eu vou deixar, eu não vou conseguir. E eu fui com ela, eu falei assim, não, você só vai desistir se você chegar no segundo ano de faculdade e você disser para mim que você não consegue aprender nada. Quando ela terminou o primeiro ano, ela falou assim, agora eu sei que eu dou conta. Hoje, querido, ela é formada já há um tempo e ela é dona do próprio negócio, ela tem o empreendimento dela, é uma grande profissional e era alguém que se achava um zero à esquerda. Qualquer um de nós pode se levantar de uma estima baixa. E eu não quero dizer para você que você vai ter que sair dessa estima baixa porque você vai ser uma brilhante profissional só, não. Talvez você nem queira isso. Você nem queira ser uma brilhante profissional e ninguém tem que ser. A gente tem que ser aquilo que a gente tem vontade de ser. Talvez você queira estar dentro da sua casa cuidando dos seus filhos, mas você vai ser um homem e uma mulher com uma estima boa, você vai ser uma boa referência para os teus filhos.
Uma mulher que tem uma estima baixa, ela é uma péssima referência para a filha dela, que vai crescer achando que mulher nasceu para sofrer. Que mulher é aquela coisa pequena, que é aquela coisa triste, que é aquela pessoa amargurada, aquela pessoa que não tem alegria. Não importa o que você vai fazer da sua vida, o que importa é que você vai achar o seu lugar. O seu lugar não precisa ser o mesmo lugar de outras pessoas. É o seu, aquele que você se identifica com ele. A gente não tem que se nivelar com todo mundo, com as mesmas coisas que as pessoas fazem, porque o que faz uma pessoa feliz não faz a outra. Você tem que achar o seu espaço e ser feliz nesse espaço. Outro ponto onde a gente perde muito em relação ao trabalho: pessoas que não arriscam. Tem gente que tem vontade, tem capacidade, mas ela tem muito medo de arriscar. Aí ela fica naquele lugar que ela acha que ela está protegida, aquele lugar que ela pensa que ela não está correndo risco nenhum, porque se ela avançar e arriscar pode dar errado, aí ela fica quietinha naquele lugar para não fracassar, pois aquele lugar já é o lugar do fracasso. Se você tem potencial, tem vontade, tem aquilo dentro de você e você não faz porque você tem medo de errar e medo de fracassar, você já fracassou ficando no mesmo lugar. O problema é que a gente acha que esse lugar é de conforto só porque você já conhece ele. Ele é desagradável, você se sente mal, você não gosta desse lugar, mas esse lugar é conhecido. E a gente gosta daquilo que é conhecido. A gente gosta daquilo que a gente sabe viver nele, mesmo que seja sofrendo. Tem muita gente que passa anos e anos no mesmo lugar sofrendo, mas é o lugar que ela conhece. Então ela está acostumada com aquela dor, com aquele sofrimento. Não foi isso que Jesus fez a gente, trouxe a gente no mundo para fazer. Se acostumar com o lugar do sofrimento. Não. A gente lida com o sofrimento. A gente encara o sofrimento, mas a gente não se acomoda nele. Outra coisa que a gente perde numa questão de trabalho: quantas pessoas eu conheço tem medo de falar em público, tem medo de se expor, tem tanta coisa boa para dizer, tanta coisa importante para ensinar para as pessoas, mas morre de medo. Eu conheço uma que já infartou porque teve que se expor por causa da estima baixa. Hoje, ela já está falando. Hoje, ela já está se expondo. Ela já está conseguindo encarar pessoas e desenvolver o assunto que ela foi falar. Porque está se trazendo para fora. Ao invés de ficar ali remoendo, ao invés de ficar... a pressão subia porque ela parava e ficava pensando o que a outra está pensando dela, a pessoa está olhando para ela, o que será que o outro está olhando e está pensando, e ao mesmo tempo ela tinha que pensar naquilo que ela tinha que falar, embolava tudo e ela achava que não sabia o que dizer. Uma pessoa capaz, uma pessoa inteligente, uma mulher de Deus, e que tem muita coisa para dizer, mas ficava encolhidinha. E hoje eu estou sentindo a alegria de ver essa pessoa para fora. Quantos talentos estão enterrados por causa de uma estima baixa? A gente precisa abrir para o mundo, a gente precisa abrir colocar aquilo que a gente veio para colocar nessa vida. Cada um de nós tem uma missão, e se a estima estiver baixa, querido, você vai ficar presa, sua missão vai morrer junto com você e não vai se realizar. Outra coisa que a gente perde com a estima baixa: dinheiro. Quem tem estima baixa perde dinheiro, você sabe por quê? Não valoriza o que faz, não tem coragem para cobrar o trabalho que faz, tem vergonha de dar preço naquilo que faz, porque acha que o que ela faz não é nada, que o que ela faz é qualquer coisa. Aí não consegue dizer o valor daquilo que ela tem, dizer o valor daquilo que ela produz. Né? Então ela fica assim envergonhada, ela acha que ela não merece receber por aquilo que ela faz. Cada um tem um talento e o que você faz precisa ser valorizado por você, porque se você não valorizar o que você faz, outras pessoas vão usufruir sim do que você faz, mas não vão dar um mínimo valor a isso, apesar de estar usufruindo disso. Luciana falou às vezes por medo do novo. Exatamente. Por que o medo do novo? Porque o novo
é uma coisa que você não tem noção de como você vai lidar com ele. E aí você fica só pensando, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Será que dá certo? Será que eu vou fracassar? Será que eu não vou fracassar? Você sabe o que é o novo? É só uma coisa que você não conhece ainda. Mas todas as coisas que nós fizemos na vida até hoje foi nova. Tudo, desde que nós nascemos, tudo que nós fizemos na vida, nós fizemos pela primeira vez. E aquilo foi novo. Você foi para a escola a primeira vez, você andou de bicicleta a primeira vez, você namorou a primeira vez, casou, teve filho, teve emprego, foi para a faculdade. Tudo você fez era novo. Hoje a gente fala, eu tenho medo do novo. De que jeito? Nós somos especialistas no novo. Não tem nada que a gente tenha feito na vida que a gente antes sabia. Tudo, você fez tudo pela primeira vez. Você pode até pensar assim: não, eu quando me formei, eu comecei a trabalhar porque eu já sabia. Você sabia teoricamente, certo? Mas quando você botou a mão na massa e foi trabalhar, querido, ali é outra história. É a coisa ao vivo, não é só na teoria. Então foi a primeira vez. Tudo que a gente fez a primeira vez. Então a gente tem que parar de ficar com medo da primeira vez. Temos muitas coisas que Deus nos capacitou e que a gente tem para viver. E a gente está jogando tudo fora. Olha, uma vez eu tratei de um rapaz que tinha uma estima muito baixa. Esse rapaz teve uma série de problemas na infância. Ele foi para terapia porque o pai levou ele para terapia. Era um cara que já tinha feito administração de empresa, mas ele não conseguia parar num bom emprego. As namoradas que ele teve, foram meninas legais, ele acabou o namoro com ela muito rápido. Ele só vivia com amigos que eram envolvidos com drogas, que viviam de bebedeira, que não trabalhavam. Tudo que parecia na vida dele que era coisa boa, ele descartava. Tudo que era ruim, ele se envolvia. E sabe por quê? Porque a infância dele, que foi a base da formação, da estrutura do emocional dele, essa infância foi tão difícil que a gente vai depois falar em outro momento sobre isso, mas a base da autoestima dele foi tão vulnerável, tão frágil, tão negativa, que esse rapaz cresceu se achando um lixo, se achando a pior pessoa do mundo. E quando uma pessoa se sente assim, o que ela escolhe na vida? Só o que é ruim. Ele não acha que merecia ele não achava que merecia um bom emprego. Ele não achava que merecia uma boa namorada. Ele não achava que ele merecia estar em bons lugares. Então ele só se envolvia com gente ruim. Ele só se envolvia com lugares precários. E ele não conseguia estar num bom trabalho, porque ele achava que ele não merecia aquilo tudo. Se a gente tem uma autoestima boa, a gente faz boas escolhas na vida. Se a estima da gente é baixa, a gente vai escolher coisas inferiores àquelas que Deus tem para nós. Isso é enterrar talentos. E isso Jesus falou que a gente não devia fazer. Então, amado, eu quero incentivar você a continuar investindo nisso, a continuar lutando por isso. Não se acomode nesse lugar que você está. Entenda que você merece ser melhor e mais. Aliás, não é ser melhor, você já é. Eu creio que dentro de cada um de nós tem uma pessoa que a gente não conhece ainda. Tem alguém dentro de você que você não conhece ainda. E essa pessoa é muito melhor do que você pensa. Mas ela está escondidinha dentro de você. Lá no meio dos escombros do passado, ela está aí dentro, em algum lugar, e precisa vir à tona. E à medida que você for tirando essas pedras da estima baixa, essa pessoa maravilhosa que Deus fez, que está aí dentro de você, vai começar a ressurgir e você vai se deparar com alguém muito melhor do que você imaginou que tinha, ok? Acredita nisso, porque é isso que a gente precisa buscar. Deus nos fez de forma muito especial. Obra de Deus nunca é ruim. O que Deus fez é bom. Foi estragado muitas coisas por causa do decorrer da nossa história, mas a gente pode consertar isso. O Espírito Santo está juntinho com a gente. É interesse de Jesus nos transformar. É interesse dele fazer a gente ser parecido com ele. O nosso alvo, o nosso caminho, o nosso destino é voltar a ser parecido com ele. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele.
E o que a gente vai fazer é esse caminho de volta para ele, para ser como ele é. Então, não se acomode nessa estima baixa. Vamos crescer junto. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, você entra lá naquele grupo, tá? No grupo da autoestima, lá do WhatsApp. Se inscreve lá no grupo do Telegram das mensagens bíblicas. Eu estou preparando um workshop para a gente se aprofundar na questão da autoestima, para que você seja a pessoa que Deus te trouxe no mundo para ser. E se você se encaixou em várias questões dessa que eu coloquei aqui hoje, não fique aborrecido com você, tá certo? Não fica se punindo porque você se viu nessas situações, porque é exatamente assim. O mundo jaz no maligno. A gente está aqui à mercê de todas essas mazelas. Mas o importante é que a gente precisa acreditar que a gente pode mudar.